Foca na FOC! Foca na FOC. Foque na FOC! Foca na FOC. Não perca o foco nos estudos. Começa agora o programa Enfoque. Música, informação e novidades das faculdades Oswaldo Cruz. Programa Enfoque. Quem lembra dessa música? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo. Eu sou a Babi Vita Eu sou o Rogério Pitelli, e esse é o Enfoque. o seu rádio documentário. Hoje o nosso tema é música folclórica dentro do ambiente da pedagogia. Vamos procurar entender como a música pode ser usada como ferramenta pedagógica e quais são os benefícios que ela pode trazer para o desenvolvimento do ser humano. A música folclórica é aquela passada de geração em geração, que reflete a cultura e os costumes de um povo. Fazem isso utilizando uma linguagem simples e com bastante repetição, o que facilita a memorização da canção. E o folclore brasileiro é muito rico nesse aspecto. As canções de ninar, as cantigas de roda, que muitas vezes fizeram parte das brincadeiras dentro e fora da escola, foram fundamentais para o nosso desenvolvimento. E é exatamente sobre essa importância que vamos debater hoje. Tema de hoje: uso da música folclórica na pedagogia. Programa Enfoque. Certa vez de montaria eu desci no Paraná e o caboclo que remava não parava de falar. Ah, não parava de falar. Ah, que caboclo falador. Bom, quando tratamos de música folclórica, estamos fazendo um elo entre o presente e o passado. Ou seja, lembrando das nossas origens e assim compreendendo de uma forma lúdica e divertida as transformações pelas quais passamos até os dias atuais. Conversamos com Aparecida da Silva, coordenadora pedagógica da Escola de Ensino Infantil Professor José Joaquim, para entender melhor o assunto. Partindo do pressuposto de que o folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios e costumes que são passados de geração em geração, ele apresenta grande importância na identidade de um povo e de uma nação. Aí está o grande desafio, não deixar que essa cultura se perca no decorrer da história, uma vez que o folclore é o produto da cultura de um país com suas tradições únicas e próprias. Pois é, a importância da música é gigantesca, especialmente nesse sentido, porque quando você faz com que a criança entenda sobre os costumes antigos, através da música, você dá a ela noções sobre mudanças ocorridas no âmbito social. A mulher da ponte, quando vai à vila. A mulher da ponte, quando vai à vila. Leva a cesta de ovos e a galinha em cima. Leva a cesta de ovos e a galinha em cima. O que é bonito de se trabalhar as lendas e as músicas folclóricas é que você recupera a inocência de um tempo que ficou para trás. Eu vejo o que define uma música folclórica, acho que ela tem uma história, né, de um comportamento passado. Ela conta alguma coisa. Ela se baseia numa tradição, num costume. Essa foi Sueli Castilho, que é professora de Sociologia e coordenadora da Brinquedoteca das Faculdades Oswaldo Cruz. Ela toca em um ponto bastante interessante, já que o nosso foco é a música como instrumento pedagógico. É verdade. Além da criança aprender muito sobre a sociedade em que ela vive, trabalhando as músicas do folclore brasileiro em sala de aula, não permitimos que essa parte tão fundamental da cultura caia em esquecimento e ainda sensibilizamos a criança no sentido musical. O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. Rebola, bola, você diz que dá, você diz que dá na bola, mas na bola você não dá. Namorei um garotinho da escola militar, o danado do garoto só queria me beijar. Triola lá, triola lá lá lá, triola lá, não sou eu que caio lá. Não saia daí, voltamos já com o programa Enfoque.
Foca na FOC. Foca na folk. Mantenha o foco. Voltamos a apresentar Programa em Foque. Voltamos com o Enfoque, o seu rádio documentário. Hoje falando sobre a importância da música folclórica como ferramenta pedagógica. É isso aí, além de ser importante, o folclore, principalmente a música, é útil ao professor por causa da interdisciplinariedade que pode ser trabalhada. Exatamente. A coordenadora Maria Aparecida da Silva, que falou com a gente no último bloco, contou um pouquinho sobre como ela consegue trabalhar a música em diferentes matérias ao mesmo tempo. Nessa música, por exemplo, Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava as conchinhas do fundo do mar. desenvolve-se a compreensão do texto e vocabulário, trabalha-se natureza e sociedade explicando sobre os cuidados com o meio ambiente, estimula o desenvolvimento artístico e motor, com as colagens e os desenhos, por exemplo, e ainda matemática com noções de dentro e fora e também quantidades. Olha aí quanta coisa, né? Isso tudo de uma forma divertida para o aluno. E claro, não podemos esquecer que é um período em que a criança está apenas no começo de sua socialização. Portanto, a música dentro de brincadeiras em grupo, como nas cantigas de roda, trata da desinibição, forçando, de uma maneira bastante sutil, a interação com os colegas. E, consequentemente, também auxilia no desenvolvimento da coordenação motora. Só pelo fato de treinar bater palmas no ritmo ou rodar para um lado e de repente virar para o outro lado em brincadeiras de roda, por exemplo. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Trabalhamos de formas bem simples. Quando percebo que estão muito agitadas, começo uma música e elas continuam e se empolgam. Eles adoram a cantar. Na Semana do Folclore, cantamos com os acompanhamentos de instrumentos musicais para dar um diferencial, né? Temos em sala chocalho, triângulo, pandeiro, o coco e etc. Na Semana do Folclore, cantamos músicas antigas, como a Pombinha Branca, Alecrim, Alecrim, Dourado. É importante falarmos da nossa cultura popular. Danças, lendas, as crendices, as brincadeiras, as alimentações e a arte. A Maria Rita é professora de uma SEI, um centro de educação infantil. Hoje eles têm 170 crianças nas suas faixas etárias de 1 a 3 anos e as que vão completar 4 anos até março irão para os EMEIs. E nessa idade de 1 a 3 anos, é crucial que se trabalhe o sistema motor das crianças, assim como os outros aspectos musicais, como começar a conhecer instrumentos. Com certeza, até porque colocar a criança em contato com a música folclórica fará com que ela tenha uma base musical que está de acordo com a sua faixa etária, pela melodia e as letras simples de serem compreendidas. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Da mesma forma, a música folclórica dentro da sala de aula aumenta o desenvolvimento cognitivo infantil, como nos explica o educador Marcelo Petralha, fundador do Instituto Ouvir Ativo, que pesquisa e trabalha com desenvolvimento humano através da música. Isso já existem muitas pesquisas, né, que mostram que o aprendizado musical, né, ele pode ajudar a desenvolver realmente capacidades cognitivas, né, lógica espacial, muitas coisas que têm a ver com o pensamento abstrato. Né? Teve uma pesquisa muito interessante, eu tive conhecimento recentemente, que mostrava justamente isso. Crianças que durante um ano, né, tiveram aula de música, né, desenvolveram capacidades cognitivas, principalmente de lógica abstrata, mais do que aquelas que não tiveram. Todas as histórias, as danças e as brincadeiras que fazem parte da música folclórica brasileira ainda servem como fonte generosa de criatividade, fazendo o aluno refletir sobre o mundo em que vive e o contado nas canções. E no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o profissional de educação em relação ao trabalho com música folclórica. Não saia daí, voltamos já com o programa Enfoque. Foca na FOC. Foca na folk. Mantenha o foco. Voltamos a apresentar Programa
Enfoque, o seu rádio documentário. E nós já falamos bastante sobre os principais benefícios para a aprendizagem que o trabalho com a música folclórica proporciona. Agora vamos nos concentrar nas dificuldades na aplicação desses métodos, porque atualmente as crianças e jovens prezam a tecnologia mais do que as outras brincadeiras que usam a imaginação, ao contrário das gerações passadas. E isso, apesar de fazer com que eles tenham acesso facilitado à informação, quando em excesso, resulta na formação de crianças que não sabem como agir em sociedade. Além do que, esse acesso imediato a conteúdos sobre outras culturas pelo mundo afasta o aluno das próprias raízes, de maneira que as crianças não enxerguem mais os antigos costumes como algo que faz parte da história de seu próprio povo, passando a valorizar o que vem de fora. Esse assunto também foi analisado pela professora Sueli Castilho. O folclore pode ser atual? Eu acho que sim, porque se a sociedade é dinâmica, né? A gente sempre vai mudando, vão surgindo elementos novos que vão se incorporando naqueles que já existem. A tecnologia é assim, você usa ela ou para o bem ou para o mal. Você pode atrapalhar no sentido que se você se afasta dos padrões de comportamento antigo e vai procurar modernidade, você vai achar modernidade. Agora, se você quiser pesquisar, a tecnologia é maravilhosa, vai achar tudo lá. Porém, existem algumas maneiras de driblar esses fatores que afastam os alunos das origens da própria cultura. Para os mais jovens que ainda não têm tanto contato com as culturas exteriores, o jeito é trabalhar a musicalidade folclórica desde cedo para que eles cresçam em contato com o que é nacional. Uma saída para aquelas crianças um pouco mais velhas, que estão mais expostas à influência de culturas exteriores, é contextualizar as canções à época, deixando clara a importância delas para o povo brasileiro. Mas a possibilidade de introduzir o folclore vai além do ensino infantil. Como nos contou Maria de Fátima, diretora de uma escola estadual do ensino médio. Por muitas vezes enfrentamos problema com o bullying entre os jovens. Daí a necessidade de se trabalhar as diferenças. Logo, diante deste quadro e unindo que os jovens adoram trabalhar com música, temos na escola um projeto que trabalha a diversidade cultural e o folclore brasileiro. É muito comum hoje se dizer que o jovem não respeita o seu próximo e as culturas, mas pouco se ensina. A educação se apresenta muito deficitária no campo musical e nas questões do folclore. Logo, temos uma geração que não só não entende as diferenças, como também tem dificuldade de respeitá-las. Logo, precisamos ensiná-los para que eles possam respeitar mais as pessoas. Este tema foi discutido com todos os convidados deste programa, e as respostas foram unânimes a respeito de não ter um profissional específico para desenvolver a música folclórica, sendo essa função transferida para o professor de educação física ou artística. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. A educadora musical Flávia Beth trabalha com a pedagogia Waldorf, que busca instrumentalizar todos os profissionais da escola, partindo do pressuposto de que a criança imita. Ou seja, tudo o que se faz ao redor dela, tudo o que se fala, pensa e sente, perto de uma criança pequena, é absorvido por ela. Inconscientemente, ela é um grande órgão de percepção, segundo Flávia. Então, se eu, como professor, me trabalho internamente, eu passo isso para a criança. Se o meu estado interior é de serenidade, eu passo isso para a criança. E a música, ela tem uma influência muito, muito grande na formação do corpo físico da criança, de todos os órgãos dela, de toda a questão anímica dos sentimentos e dos pensamentos. Portanto, a música folclórica deve ser explorada e incentivada de uma maneira mais assídua durante todo o ano letivo, não apenas durante a semana do dia 22 de agosto. Através da música, todos cantando juntos, eles vão se acalmando, se afinando. Inclusive hoje que as crianças são tão agitadas, você trabalhar coordenação motora, bater palma, bater pé, fazer movimentações com os braços, onde você vai ordenando os movimentos da criança, do corpo da criança, através daquela música, uma música mais ritmada.
depois essa música vai se acalmando, até que você consegue sentar com as crianças e agora você diz, pronto, agora eu posso dar um conteúdo intelectual, essa criança vai me ouvir. Isso é maravilhoso, isso tem ajudado muito os professores. Tal tatu, tá tendo um treme-treco, troca um treco por tramoia, com a traquina da jiboia. E a jiboia que não boia sempre zóia, tal tatu com seu balaio, tal copaca de soslaio. Também é fundamental que sejam resgatadas algumas tradicionais brincadeiras e canções folclóricas, que fazem parte do cenário cultural brasileiro, mas que por qualquer motivo vêm se perdendo com o tempo. Um bom exemplo são os brincadedos, que são conhecidos em todas as regiões brasileiras. São brincadeiras de dedinhos, né, a gente chamava antigamente. Você faz gestos com os dedos, com as mãos e conta alguma coisa, um conteúdo para criança, ou canta junto com as mãos. Aquilo se torna vivo, aquilo ganha uma mágica e imediatamente você chama a atenção da criança pequena. Eles são também parte integrante do nosso folclore. Eles vêm, assim, dos mais variadas regiões, são raros hoje em dia. Eu sinto que a gente precisa fazer um trabalho para resgatar esses brincadeiros. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Infelizmente, há um certo esquecimento dessas músicas folclóricas no cotidiano, nas brincadeiras das crianças, porque eles já estão incorporaram elementos novos, né? Então essas músicas só são... Esse tema é trabalhado geralmente no mês de agosto. Todas as escolas de 1ª a 4ª trabalham no dia do folclore. Então é interessante, porque pelo menos durante uma vez por ano as professoras fazem com que as crianças pesquisem as lendas e as músicas que fazem parte da nossa cultura. Nós ficamos por aqui depois dessa valorosa discussão. Esperamos que para você estudante de pedagogia, você profissional da área de educação ou você que apenas se interessa pelo tema, tenha aproveitado tanto quanto nós. Obrigado e até a próxima. O programa Enfoque é uma realização de Radioativos Produções. Locução Babi Vita e Rogério Pitelli. Produção Ian Vitor. Direção Maiara Manzelli. Edição e pós-produção Matheus Ribeiro. Pesquisa Leonardo Arão. Técnico de som PH Oliveira. Supervisão Professor Agnello Fedel. Gravado no estúdio de rádio das Faculdades Oswaldo Cruz. Programa Enfoque.